Vamos lá, pessoal, voltando aqui, a última aula a gente fez essa parte do login aqui, deixa eu abrir aqui o código. A gente fez essa parte aqui, né? Aqui. A gente fez essa parte do logar, então a gente entregou aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos criar as variáveis globais do nosso sistema, entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no Program, a gente vamos criar nossas variáveis globais. Então, aqui em cima eu venho, vou colocar um comentário aqui, variável global. Variável global usuário, beleza? E a gente vai criar elas estáticas, porque no caso quando a gente colocar uma informação nelas, a informação vai ser fixa, correto? Então dentro disso nós vamos criar três variáveis. A primeira variável, public, tem que ser pública, né? Static string, vai ser o nome usuário, beleza? O nome usuário. A segunda vai ser um public static int, que seria o nível, correto? E a terceira, public static boolean logado. Essa variável aqui ela vai servir, primeiro aqui eu já vou passar ela como pause. Essa variável aqui ela vai servir para a gente criar um método dentro do menu principal, aonde quando nós formos a gente instancia o formulário. Quando a gente vai chamar o show dialog do formulário, a gente tem que passar um nível de acesso para ele, entendeu? E o logado, ele vai verificar se o usuário está logado ou não. Então, primeiro, se o usuário for false, ele já nem vai entrar. Ele não vai liberar o cara mexer nada no sistema, entendeu? Então, vamos lá e vamos criar esse método, essa função, né? Método, função é a mesma coisa. Esse método abre form. Então depois aqui do construtor eu vou criar um método aqui, private void abre form, beleza? Aí eu vou colocar um comentário aqui, método para abrir os formulários com parâmetros de nível de acesso, beleza? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro aqui a gente tem que ver se o cara tá logado ou não. Então o que a gente vai fazer? If, vai fazer um if. A gente vai passar o que aqui? Program.logado. Se o cara tiver logado, isso aqui, mano, ele já vai verificar se tá logado ou não, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, else, e vou passar uma mensagem. Então mensagem box.show, fechar ela aqui, vou colocar assim, é necessário o usuário estar logado. Então é necessário ter um usuário logado. Vou botar aqui acesso bloqueado, message box button ok, vou botar aqui, e message box icon ponto erro, beleza? Então foi um erro. Pra gente verificar isso aqui, a gente tem que criar uma coisa no menu.
que seria o login e o logoff. Beleza? Mas inicialmente eu não vou fazer agora criar aqui login para criar as duas ali, login e logoff, porque isso aí eu vou ter que mexer muito no menu. Como eu poderia ver se isso aqui tá funcionando? Eu poderia mexer aqui no BTN usuário, no botão do usuário, porque, por exemplo, aqui eu estou instanciando aqui e eu não estou usando o AbreForm, e eu quero usar o AbreForm, então isso aqui não vai existir mais, tá? Todo formulário que a gente for chamar através do menu principal, a gente vai ter que abrir ele no AbreForm, entendeu? O AbreForm, eu tenho que passar aqui um int nível e o form que eu vou abrir, entendeu? Então aqui agora eu venho, vou colocar aqui nível 0 e o form aqui de cima. Não sei se vocês entenderam, ó. Aqui e aqui. Por que eu tô fazendo isso? Eu já tô meio criando porque eu quero ver aqui se está logado ou não, entendeu? Então agora eu vou abrir aqui e vou testar. Admin, né? Admin 1, 2, 3. Ó, é necessário ter um usuário logado, certo? Por que ele deu esse erro? Eu passei o nível somente para o label, entendeu? Por exemplo, se eu vim aqui no login, o form 1 eu só passo para o label. Eu não passei ainda esse acesso para a variável que eu criei aqui. Elas não estão sendo utilizadas, tá vendo? Só o logado está sendo aqui, entendeu? Então, por isso que é necessário ter um usuário logado. Por que ele está dando essa mensagem? Porque aqui no menu principal, quando eu dou um if, se o programa logado, se isso aqui for verdadeiro, ele tiver true, ele iria fazer o que está aqui no meio. Ele não fez, ele já deu isso aqui, ó. Porque ele não tem nada. O cara não está logado. Porque eu não passei o nível pro nível. Então não tem nenhum nível, entendeu? Então vamos fazer isso agora. Matei aqui a aplicação. Vou vir aqui no login, certo? Vou jogar esse close aqui para baixo e vou criar aqui, ó, program.nível, que é o nível lá do program. Vai receber um int.pass, porque a gente criou ele int lá, né? E vai receber a mesma coisa daqui de cima. Ah, não. Eu vou pegar o inteiro de outro jeito, ó. dt igual o field ali. Ponto rows, que é o 0 aqui, né? No caso, que é o que tá pego lá. Ponto field. Vou passar aqui o que é lá? É um int 32. Então eu vou passar o nome agora, nível, e eu tenho que passar para string, to string. Beleza? Então eu acabei de passar o nível para a variável nível do programa. Então se eu vim aqui no menu agora, ele vai pegar esse nível que está aqui, porque eu vou passar um nível aqui para ele, entendeu? E ele vai poder acessar. Mas para ele fazer isso, nós vamos ter que validar se o nível está apto ou não. Então, if program nível, ponto nível, a gente já tem o nível.
se ele for maior ou igual ao nível que a gente está pegando aqui em cima, que a gente vai passar aqui, ele vai fazer o que está aqui dentro. E o que ele vai fazer? F.showDialog. O F que a gente vai passar aqui, que é um formulário, é o formulário que nós temos que instanciar em cima. Entendeu, Bizu? Então agora, por exemplo, se o nível for maior do que eu tô colocando aqui eu coloquei o nível 0, tá vendo? Se o nível for 0, aí o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui, ver aqui, ó, o nível do Jeff, que é o usuário teste, é 0, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou logar com ele, mas para eu ver que tá dando problema, eu vou colocar aqui como nível 1, entendeu? Então eu vou logar com o Jeff agora, que é o teste 111. Tô logado, o nível dele é 0. Se eu tentar entrar aqui, ele não vai deixar. Ó, é necessário ter um usuário logado. Ele tá dando até um problema. Eu posso até colocar uma outra mensagem lá, né? Ele tá dando a mensagem errada, né? Então eu vou fechar aqui e vou vir aqui, vou vir botar um else aqui, else. Beleza. Aí vou copiar a mensagem aqui de baixo. Esse showDialog aqui é chatão. Vou ficar escrevendo toda hora e vou colocar aqui, acesso não permitido. Beleza? E acesso negado. No caso aqui é o negado e o de baixo é bloqueado. Acesso negado. Beleza? Deixa eu ver isso aqui. Então aqui no login, o programa nível tá aqui. Como a gente já tá aqui, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar aqui o program ponto nome do usuário. Ele vai receber o que? Um dt.rows. Isso aqui é o mesmo ali de cima. Então, se é o mesmo, eu vou copiar. Tá. O usuário ele vai receber o nome do usuário para colocar lá. Beleza. Só que aqui a gente não está botando para visibilidade do uso do cliente, né, do usuário. Estamos colocando para visibilidade do nosso sistema. Então, o que a gente tem que passar aqui? Que o program ponto logado é true. Entendeu? Então, quando ele logar aqui com o usuário, se o usuário for válido e ele entrar, ele vai passar essa mensagem aqui, ó, program logado true, porque inicialmente a gente criou ele false. Entendeu? Aqui esse nome do usuário ele tá dando chablau ali, mas é porque a gente não rodou o código ainda. Então aqui a gente está passando ele para true. Então, quando a gente for entrar agora, ó, teste 111, que é o Jeff e o usuário 0. E quando a gente for tentar entrar aqui agora, ele vai dar a outra mensagem. Ele não vai dar que é necessário ter um usuário logado, porque ele já sabe que o cara tá logado, que eu já entrei, né? Ele vai dar aqui, ó, acesso não permitido. Por quê? Porque a gente colocou aqui o AbreForm o nível 1 e esse aqui é nível 0. Ó, acesso não permitido. Entendeu? Para ele acessar, a gente tinha que entrar com o usuário de nível 1. Qual usuário de nível 1? O admin, que está ainda nível 1, mas eu vou botar ele até nível maior. Então o admin está nível 1. Se eu clicar aqui, ele abre. Porque ele sabe que ele é igual ou maior do que o nível do programa que a gente passou. Beleza? Então, através disso, a gente já colocamos uma validação para quando o cara for abrir e se ele não tiver o sistema. Então, tipo assim, por logado ser false, agora eu teria que ter um logoff aqui, um botão logoff, tem que ter um login, que quando clicasse abrir ali um menu login, log on e log off. Tivesse um log off, o cara sair do sistema sem fechar o sistema. Por enquanto, para ele ficar log off, só ele saindo do sistema. Entendeu? Então,
seria isso aí, essa criação das variáveis globais. Se o cara vai saber que o cara tá logado, ele vai ter um nível e eu vou pegar o nome dele, entendeu? Esse nome usuário aqui, ele vai ser muito utilizado praticamente no sistema todo, porque, por exemplo, em questão de auditoria, quem criou, quem movimentou, quem excluiu e tal, é bom a gente ter sempre na tabela o nome do usuário, entendeu? Então esse nome do usuário que a gente está capturando aqui ao iniciar o nosso projeto é onde todas as tabelas devem ter esse usuário, mesmo o sistema não te mostrando que ele está capturando ali aquela modificação, aquela inclusão, aquela remoção e aquela atualização visivelmente no sistema, mas por trás, no back-end, ele tem que estar gravando ali quem está fazendo cada coisa, para depois, se o cara vir a querer saber quem é que fez algum tipo de modificação, entendeu? Aí, ou então, se esse nosso sistema chegar a nível de auditoria, o auditor, né, vai ter que ter um menu, né, uma data grid view, para ele visualizar essas movimentações, entendeu? Então, pensando nisso, a gente tem que também trabalhar dessa forma aí. Valeu, galera, vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto e aí, GG.